Muito boa noite. É um prazer novamente estar aqui com vocês no Núcleo de Estudos Irmã Mineide. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E assim, estamos aqui reunidos para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus nessa noite. E como pedido, e como de costume dos ensinamentos desta casa, vamos iniciar o nosso Evangelho com uma prece. Convido a todos para que fechem os olhos, serenem os corações. E vamos comigo, elevando o pensamento a Deus, elevando o pensamento a Jesus, nosso Mestre, chegando perto da espiritualidade maior, pedindo a todos eles que nessa noite eles possam nos abençoar, nos guiar, nos proteger, abrir a nossa consciência para novos ensinamentos, nos preparar para que possamos evoluir mais e mais a cada dia. E assim, agradecidos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, pedimos permissão para iniciar o Evangelho da noite. Boa noite novamente aos que chegaram agora durante a prece. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante falado pelos centros espíritas, nas casas evangélicas, né? Que é sobre o tema: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, dentro dessa parábola, vamos dizer assim, que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos dividi-la em 3 partes nessa noite. Nós vamos fazer uma abordagem religiosa, uma abordagem histórica e uma abordagem filosófica. Vamos tentar esmiuçar isso um pouquinho para que a gente possa entender melhor o que essa parábola quer dizer, tá? Essa parábola, ela se baseia no ensinamento do Cristo sobre a reencarnação. A reencarnação, ela é uma lei natural, uma lei universal. Não é invenção nem do espiritismo, nem do budismo, nem do hinduísmo, não foi Kardec e não foi nenhum outro gênio que criou. É uma lei, tá? Sobre a perspectiva religiosa, Kardec faz a pergunta aos espíritos, através dos médios da Sociedade Espírita de Paris, a pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta da espiritualidade simplesmente foi assim: Jesus. E Kardec também divide os evangelhos em 5 partes, tá? E a primeira parte seriam as predições, os milagres, os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que deram origem aos dogmas da Igreja e o ensinamento ético e moral de Jesus. Isso que baseia todos os estudos nas casas espíritas, nas igrejas evangélicas, né? Então é sobre essa ótica que nós vamos olhar nessa noite para esse tema. Então, como já falado inicialmente, vamos estudar a parábola ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Repetindo, trata-se do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse evangelho não é o evangelho dos espíritas, tá, pessoal? Esse evangelho, sim, é a interpretação de algumas passagens espíritas. Trata a reencarnação sob a visão religiosa e sob a visão de Jesus, que, sem dúvida nenhuma, foi o maior ícone religioso. Tanto que a gente trata a nossa era antes e depois de Jesus. As nossas datas são marcadas assim, não é verdade? E espiritualmente falando,
Jesus, quando encarna em nosso planeta, realiza uma mudança vibracional enorme de todas as consciências, desde as mais rudimentares até as mais evoluídas. Hoje em dia, falamos muito de mundo de transição, ou seja, que falamos muito que a gente está em busca do mundo de regeneração, né? Mas essa regeneração se inicia no primeiro dia que Jesus pisou aqui na Terra. Jesus, ele veio com uma missão de amor para nos ajudar aqui na Terra, né? E falou sobre a reencarnação, sim, tá? Para nós espíritas, sim. Só que para algumas religiões ocidentais como a nossa, que a nossa também teve uma origem pela igreja e etc., algumas vertentes, algumas divisões, elas entendem que não. Mas, primeiramente, vamos falar das parábolas, né? Vamos ver três nesse início do nosso evangelho. A primeira parábola que eu quero estudar com vocês nessa noite é a seguinte: seus discípulos, então, interrogaram-se dessa forma: por que dizem os escribas, ser preciso que antes volte o Elias? Jesus respondeu: em verdade, é verdade que Elias há de vir para restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram, e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que eles falavam. Essa passagem é muito importante nessa parte do Evangelho sobre a reencarnação. Os escribas, que eram os doutores da lei da época, diziam que era necessário vir o Elias voltasse para restabelecer todas as coisas. Elias foi um profeta que viveu 800 anos antes de Cristo. Ou seja, e foi feita uma profecia que ele voltaria antes do Messias. Jesus declara nessa passagem que o Elias já veio e o fizeram sofrer. Ou seja, assim como ele fala ainda na passagem que assim como vão fazer sofrer a mim, o Filho do Homem. Bom, entenderam que era João Batista e que estavam falando de uma reencarnação de Elias. Foi decapitado a pedido de Salomé e o rei Herodes o entregou a cabeça numa bandeja. Então, pessoal, Elias, naquela época, era tido como quem ia abrir os caminhos para que o Messias viesse, repetidamente falando. Só que na época de Jesus, existia um primo dele chamado João Batista. João Batista foi, como todos já conhecem, João Batista foi aquela pessoa que batizou Jesus na água. Mas a grande missão de João Batista era anunciar a vinda do Messias. A gente pode considerá-lo como uma palavra que os ingleses usam muito, que é um cicerone. Cicerone é um indivíduo que entra no palácio lá da rainha, antes da rainha, com um cajado na mão, batendo no chão, falando: Deus salve a rainha, Deus salve a rainha. Então ele tem o papel de anunciar a rainha para que seus súditos a adorem ou venerem, né? Aqui não, aqui sim, João Batista veio anunciar a vinda do Messias, a vinda das boas novas, tá? Então, o que aconteceu com João Batista? João Batista foi decapitado a pedido de Salomé, que era integrante lá que era mulher do Herodes, e ele entregou a sua cabeça numa bandeja para ela. Então o João Batista ainda curava no deserto, tá? E era, enfim, a reencarnação do profeta Elias. Então, já naquela época, os judeus já tinham a ideia da reencarnação. Um segundo item que eu quero tratar com vocês hoje é um outro versículo também. Jesus, tendo vindo das cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que dizem os filhos dos homens com relação... Perdão. Que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam:
Dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ainda fala: Bem-aventurado Simão, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Isso está lá em São Mateus 13,16, na Bíblia. Olha que interessante. Alguns dizem que eram a primeira resposta dos apóstolos, falaram que eram João Batista. Só que João Batista era primo de Jesus e também viveu na mesma época, então não era possível, né? Foram contemporâneos. Outros diziam que eram Jeremias. Jeremias viveu 600 anos antes de Cristo. Outros Elias, 800 anos, né? Ou alguns dos profetas. Sim, era possível que pudessem ser reencarnações desse segundo grupo de pessoas. Só que Jesus, os judeus, com essa ideia da reencarnação, já foi muito feliz na resposta que ele deu para Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com isso, Pedro afirma que Jesus não é a reencarnação de nenhum deles, porque o Cristo é filho do Deus vivo. Jesus é um espírito de nível crístico que encarnou no nosso planeta apenas uma vez, tá? Encarnou nesse planeta para uma missão de amor, como foi dito. E a resposta de Pedro foi acertativa demais, foi a certa, a correta, porque Jesus ainda disse: Bem-aventurado é Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Vendo essa passagem, eu tenho a impressão que Pedro exerceu ali a sua mediunidade, porque foi o Pai, o mundo espiritual, que passou essa informação para ele, que ele falou para Jesus, que foi respondido dessa maneira. Com isso, a mediunidade de Pedro já estava ali muito clara. Essa ideia também compactuada no livro Caminho da Luz, tá? Que Jesus esteve conosco desde o começo da Terra, do início da Terra, tá? A Terra tem mais ou menos hoje 4 bilhões e meio de anos. Emmanuel também afirma que o sistema solar que Jesus evoluiu já não existe mais, porque os sistemas solares eles duram cerca de 10 a 15 bilhões de anos. Jesus também passou pelos mesmos processos de evolução, como nós passamos, porque Deus não dá privilégio a nenhum. Deus não privilegia só um ou outro, né? Ele evoluiu até chegar a essa forma crística, sendo até possível que ele seja o governador, seja possível ser o governador da Terra, que hoje nós entendemos que ele é o governador espiritual do nosso planeta. Com isso, a cultura da reencarnação já fazia parte da cultura judaica. Um terceiro trecho, onde fica evidenciado que Cristo falou sobre reencarnação, é a conversa com Nicodemos. Vamos ler. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. E lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer o milagre que fazes, se não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer de novo um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer mais uma vez? Jesus respondeu: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito a ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. Ele nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Veja só, vamos alguns pontos importantes, né? Nicodemos, ele foi ter com Jesus às escondidas, à noite. Ele não queria correr o risco de ser visto, já que naquela época algumas pessoas de algum poder ou de algum cargo seria muito desagradável ou até contrariaria alguma lei dos judeus na época, né? E o segundo ponto importantíssimo, que Nicodemos reconheceu a grandeza de Jesus. Mestre, nós sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se não estivesse com ele. E ainda ele insiste: o que é preciso para entrar nas regiões sublimes e etéreas do céu, mestre? Aí o mestre disse: necessário que nasça da água e do espírito. Não somente nascer espiritualmente, biologicamente também. Por quê? Porque quando a gente nasce do espírito, a gente está evoluindo o nosso espírito um passo atrás do outro. Só que também isso sem a existência, sem o comprometimento carnal, a gente não evolui, não evolui. Por isso que é necessário. E por que que Jesus adotou a palavra água, né? A água para os judeus e para os antigos era o elemento gerador da vida. Se vocês lembrarem lá na escola, a professora de biologia, os oceanos antigos, eles foram os primeiros seres vivos foram nascidos lá. Ou seja, eles saíram da água. Aquelas amebas unicelulares, baseadas até a evolução, até o homem, né? Tudo baseado em água. Então, nós estamos falando de matéria. E do espírito, o espiritual, né? Então, isso fica muito claro que Jesus fez essa distinção, que quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do espírito é espírito. Segundo algumas concepções religiosas ocidentais, que mais uma vez eu digo que a gente tem uma origem também com isso, a alma é criada no momento da concepção que Jesus, no momento da sua concepção, tá? Só que Jesus diz que não. A nossa carne é fruto do processo biológico. Os nossos pais oferecem um material genético. O espírito já pré-existia. Fica bem claro que Jesus está falando do processo de múltiplas encarnações. É preciso, Nicodemos, que tu nasças de novo para entrar no reino dos céus. Nós, entretanto, só entraremos no reino dos céus quando adquirimos a nossa evolução através do aprendizado e do exercício da carne. É o contato com a carne que o espírito evolui espiritualmente, intelectualmente, até estar apto a entrar nas regiões etéreas do céu. Muito bem. Espero que todos tenham compreendido essa parte das parábolas, né? Agora vamos fazer uma pequena abordagem histórica, tá? Só para a gente entender como que aconteceu isso. Como que aconteceu das religiões atuais não terem as religiões ocidentais atuais não terem a reencarnação nos seus escritos ou como um dogma ou como um ensinamento, tá? Então alguém pode perguntar para a gente aqui, se Jesus falou tão claramente de reencarnação, por que que eles não acreditam em reencarnação, essas religiões, né? Por alguns fatores, meus amigos e irmãos. Retiraram os textos dos textos evangélicos por incompatibilidade dos interesses dos homens. Por exemplo, a teoria da pena eterna, ela não é compatível com a reencarnação. A teoria do purgatório também não é.
A teoria do céu contemplativo, também não. E um muito pior, as indulgências, vendas de lotes no céu na Idade Média. Ou seja, o interesse dos homens é incompatível com a reencarnação. Naquela época, nos 300 primeiros anos da Igreja, os mártires viviam sublimamente os ensinamentos de Cristo. Viviam à risca. A partir daí, então, a Igreja começou a se reorganizar teologicamente, estruturalmente e sacerdotalmente. Vinham vários representantes das igrejas fundadas por Pedro, Paulo e outros para se reunir numa coisa chamada concílio. Essa coisa, concílio, eles discutiam ali assuntos teológicos, né? E aconteceram algumas mudanças. As mudanças dos concílios para atender os interesses humanos foram as seguintes principais. Roma, por exemplo, perder o poder bélico pela crise bélica e financeira. O que aconteceu com o Império Romano? O Império Romano se expandiu tanto que acabou pela crise bélica e financeira. E surgiu a necessidade de substituir o poder bélico pelo poder religioso, com o surgimento do Papa, entre aspas, para substituir a figura do César romano. Então, no dia 2 de maio ao dia 5 de julho de 535, aconteceu o Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde foram discutidos os temas de fé, e entre eles estava o tema de pré-existência da alma. O resultado foi o seguinte: o resultado foi que houve uma debandada e realizaram um segundo concílio dentro dessa mesma data. Muitos bispos saíram, muitos bispos se rebelaram e voltaram para suas origens. Por exemplo, o pai da igreja, né? Ele também voltou na época que era o Eurípides, né? E o resultado foi que 19 bispos, através da caneta, retiraram os textos evangélicos que davam a ideia da pré-existência da alma, da reencarnação. Bom, mas como a reencarnação ela é uma lei natural, ela não pode ser simplesmente riscada ou rasurada com uma caneta. Isso perturbou muitos religiosos ocidentais da época e houve grandes eventos. O primeiro evento foi um período de obscurantismo, onde haviam guerras e muito sangue derramado em nome de Jesus. E nessa época também, com o passar do tempo, a palavra reencarnação se tornou uma heresia. E todos aqueles que ousassem contradizer isso, ou falar de reencarnação, melhor dizendo, eram condenados à fogueira da Inquisição. Até que chega, em 1857, o Espiritismo para trazer de volta a ideia da pré-existência da alma, fundamentado nas seguintes leis, das seguintes itens: lei da natureza, nos antigos pensadores e principalmente em Jesus. Olha que maravilha que nós temos na mão hoje, a oportunidade. Todo mundo, naquela época, estava sujeito a ir para a fogueira da Inquisição se falasse de reencarnação. Existem outros assuntos também que a gente pode estudar isso depois para que a gente possa trazer dessa época que era proibido, tá? Bom, enfim, esse foi o aspecto histórico da reencarnação, o porquê que retiraram os textos, tá? Agora vamos dar uma pequena pincelada no aspecto filosófico disso, tá? No aspecto filosófico disso, existem três teorias: a teoria materialista, a teoria de unicidade das existências e a teoria reencarnacionista. Bom, a teoria materialista, ela não existe nada além da matéria. Não existe alma, não existe Deus. O pensamento é o gerador de tudo. E os efeitos biológicos, somáticos e neurológicos é o que conduzem isso. Ora, mas se nós viemos aqui encarnar e nós aprendemos
temos a convivência familiar, sofremos, nos alegramos. Como que simplesmente, ao terminar a nossa jornada encarnatória com o corpo corporal, isso some, isso se perde, isso morre? É um pouco sem sentido. Eu, com todo respeito a quem acredita nisso, mas para mim isso não entra na minha cabeça, né? Até entra, mas eu não consigo acreditar nisso, né? Bom, a unicidade das existências se vive apenas uma vez. Ou você evolui, ou você vai para o purgatório, para o inferno, morre, fica esperando o juízo final. Ora também, por que não? Se a gente tem apenas uma existência nessa terra e nós, por exemplo, cometemos uma injustiça, um crime, qual que é a pena? A pena é queimar no fogo do inferno. E isso também não é muita injustiça. Nós cremos num Pai que é bom, justo, misericordioso. Isso não tem sentido, né? Se Deus é bom, justo, misericordioso e dá a oportunidade da gente encarnar, fica meio sem sentido, né? E aí a gente fica esperando um julgamento. Esse julgamento, Jesus mesmo não faz julgamento. Nós sofremos aquilo que nós plantamos, né? Nós vamos plantar, colher daqui a algum tempo aquilo que nós estamos plantando agora. E estamos colhendo o que nós plantamos em vidas anteriores e agora também. Vai depender muito do nosso tipo de plantação, né? E por fim, já estamos quase acabando, passou rápido o tempo hoje. Nós vamos falar da teoria reencarnacionista, que são os budistas, os hinduístas e os espíritas. Os budistas e hinduítas, desculpem, eles são culturas milenares, tem alguns elementos místicos, mas não poderiam deixar de ser, por causa que são muito antigos, né? Mas são adeptos à teoria reencarnacionista também, tá? E principalmente hoje, os espíritas, de qual nós fazemos partes, né? E os espíritas, resume-se em poucas palavras isso. Olha só, hoje somos a somatória de todas as nossas existências associada à existência atual. Então, o que eu sou hoje é a somatória das minhas existências mais a minha atual. Que a minha atual, ela me dá todas as características de personalidade, todas as características que eu preciso ter para que eu possa evoluir um pouquinho, para que eu possa sofrer, para que eu possa aprender, para tudo aquilo que a gente já sabe, né? Todas as experiências do passado está depositada no nosso inconsciente, individual e coletivo. Ou seja, as nossas experiências que nós vivemos em outras vidas está no nosso inconsciente individual, para que nós possamos aprender, para que nós possamos ter uma intuição que aquilo é bom, aquilo é ruim para eu fazer ou não fazer, tá? E coletivo, porque nós espíritos não evoluímos sozinhos. Nós fazemos parte de uma coletividade, tá? E as nossas aptidões também são o resultado de tudo isso. As nossas aptidões, por exemplo, com a música, com a matemática, com a física, com a química, com letras, em escrever, enfim, são coisas que nós fomos conquistando nas nossas encarnações e hoje temos as condições de fazer isso. Tá ok? E para finalizar mesmo, pessoal, antes da nossa prece final, eu gostaria de colocar algumas palavras pessoais. Uma conclusão. A reencarnação é a síntese da misericórdia de Deus. É a oportunidade da reparação de nossos erros, que permite nós, entre aspas, ignorantes, possamos desenvolver nossas habilidades e os nossos conhecimentos. Os nossos dons são um somatório de conquistas do passado, e a reencarnação é a justiça divina
operando em nossas vidas. Pessoal, nós temos toda a oportunidade de evoluir. Deus coloca tudo isso na nossa mão para que a gente chegue a um estado de espírito, um estado de evolução, que possamos entrar nas regiões etéreas. Então, nos mundos melhores, nos mundos de regeneração, ainda temos muita coisa para passar. Temos muita coisa para passar, mas o livro dos Espíritos nos dá um alento, que nós evoluímos passo a passo, a cada momento. E ele falando isso, nós temos o poder na nossa mão de evoluir e seguir em frente, procurando sempre fazer com muito amor, com muito carinho, ajudando ao próximo, ajudando a si mesmo e fazendo a caridade, levando também o evangelho para todo esse mundo, porque está escrito em algum lugar, se não me engano, na Bíblia, que enquanto o evangelho não chegar em todos os cantos do mundo, nem todos serão felizes, não é verdade? Então, vamos nos unir mais nessa força e vamos seguir em frente. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela oportunidade, Marcela, Elaine, são as pessoas que me chamaram mais uma vez para cá, estou à disposição sempre que precisarem. E agora, para finalizar o nosso evangelho dessa noite, gostaria mais uma vez de pedir para que vocês se unam comigo agora em oração, em prece, para a gente agradecer e ajudar os nossos irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus, amigos da espiritualidade, estamos gratos, Senhor, por essa oportunidade, gratos por tentar passar esse tempo unidos com todos esses irmãos. E queremos aproveitar agora para pedir por todos os seres viventes da Terra, pedir por cada pessoa da Terra, pedir também por todos os necessitados, qualquer que seja a sua necessidade, seja doença, seja fome, o que for, Pai, tenha misericórdia. E assim, ó Pai, te peço, conforme o merecimento de cada um, e conforme a vontade de cada um em buscar a cura, em buscar aquilo que precisa, o Senhor possa conceder. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, e a espiritualidade maior. E pedimos permissão nessa noite para encerrar o nosso evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Boa noite, um ótimo domingo a todos.